Estamos de volta nessa cobertura especial, trazendo as últimas informações e análises sobre o contra-ataque do Irã no território israelense. Quem chega para somar nessa cobertura é o Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde para você. Muito bom contar com a sua análise sempre aqui na Record News. E eu começo perguntando para você sobre o Irã, porque aqui mais cedo a gente ouviu alguns especialistas falando sobre o poderio bélico de Israel, militar, sobre o apoio que Israel tem dos Estados Unidos, mas o Irã também tem uma marinha forte, tem um exército numeroso, né? Boa tarde. Boa tarde, Kelly, boa tarde a todos. Bom, eu preparei alguns números para a gente comparar. O Irã tem muito mais soldados do que Israel. O Irã tem 610 mil soldados na ativa. Esses números que eu vou mostrar do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, ok? Então, existe uma variação dependendo de quem faz a apuração, mas é um instituto bastante conhecido. Então, seriam 610 mil militares na ativa contra 196 mil militares na ativa de Israel, ou seja, o Irã tem 3 vezes mais. Aí, se você pega os reservistas, as pessoas que podem ser convocadas para a guerra, o Irã tem 350 mil e Israel tem 465 mil, né? Mas aí, então, você vê o exército iraniano em número de soldados é muito maior. Se a gente pegar o orçamento militar do Irã, é 44 bilhões de dólares por ano. O de Israel é 19 bilhões por ano, né? Mais uma vez, o orçamento do Irã é mais do que o dobro do orçamento de Israel. Aí tem várias comparações que a gente pode fazer, mas assim, uma simplificação importante é de que Israel controla os céus no Oriente Médio. O Irã tem aviões de combate numerosos e poderosos, né? O Irã tem 312 aviões de combate, Israel tem 345, de qualidade melhor do que do Irã. Israel tem F-15 e F-35, que é considerado um dos melhores aviões de combate do mundo, junto com o F-22. Israel não tem o F-22, mas o F-35 é um avião padrão OTAN, muito equipado, inclusive foi utilizado por Israel, segundo o Irã, para atacar aquele consulado do Irã em Damasco. Israel tem mísseis muito avançados, né? O que poderia atingir o Irã é o Jericó 3, que tem um alcance de 4.800 quilômetros. O Irã, por outro lado, tem um sistema de mísseis avançado, a gente viu isso ontem, né? Então tem o Sedil, por exemplo, que é um míssil que atinge 2.500 quilômetros. O Irã utilizou esses mísseis, Kelly, agora, no início do ano, quando ele alvejou grupos que ele considera inimigos em territórios de países vizinhos, aliados do Irã, né? Então a Síria, o Iraque, o Paquistão. Para alvejar grupos na Síria, o Irã precisou lançar mísseis que viajaram 1.300 quilômetros. Então, o Irã tem pelo menos 4.000 mísseis, tanto de cruzeiro, que são aqueles mísseis que são guiados, né? Eles voam como se fossem aviões, fazem 1.000 quilômetros por hora, quanto mísseis que fazem trajetórias balísticas, que são muito mais velozes. Para a gente fazer uma comparação, ontem, quando atacou Israel, os mísseis de cruzeiro do Irã levaram cerca de 2 horas para chegar até Israel, porque a distância é de mais de 1.700 quilômetros, enquanto os mísseis balísticos levam 12 minutos. Né? Um drone lançado pelo Irã leva 9 horas para chegar até Israel. Então, aqui a gente tem uma comparação relativa, com alguns números bem resumidos, para a audiência não cansar com muita matemática, muitos números. Mas eu acho que é muito importante mencionar, Kelly, que Israel tem cerca de 90 ogivas nucleares, né, que podem ser usadas, armas nucleares podem ser usadas no caso de uma ameaça existencial a Israel. E o Irã tem um programa nuclear avançado, mas não há notícia de que tenha conseguido fazer a sua primeira bomba atômica ainda, Kelly. Pois é, e a gente segue nessa tensão, né? Porque, afinal de contas, são países, são potências bélicas, vamos dizer assim, que agora estão se enfrentando. Acho que vale a gente destacar esse ponto, né? Porque entre Hamas e Israel é um grupo terrorista contra um Estado. E agora são 2 potências bélicas se enfrentando.
É exatamente isso. Eu acho muito importante essa distinção. O Hamas é um grupo financiado pelo Irã. Isso é muito interessante, porque o Irã é um país, é um Estado membro da ONU, um dos 193 membros da ONU, mas ele tem como política externa o financiamento de grupos terroristas, inclusive o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, a Jihad Islâmica na Palestina. Então, embora o terrorismo internacional seja condenado pelo direito internacional, o Irã utiliza o terrorismo como instrumento de Estado. E em Israel existe sempre esse questionamento, né, de por que não houve ainda um confronto contra o Irã, já que o Irã é quem financia esses grupos que atacam Israel, né? É um ataque indireto do Irã a Israel. E nesse momento, segundo as declarações do Irã, o Irã pretende continuar tendo uma guerra indireta com Israel. Não é do interesse do Irã ir para uma guerra aberta com Israel, inclusive porque Israel não estaria sozinho, Kelly. Os Estados Sim. Unidos, que são parceiros históricos de Israel, estariam ao lado de Israel, segundo o próprio presidente Biden, Kelly. Vitélio, ontem, quando a gente começou a acompanhar toda a movimentação, a primeira informação que chegou para a gente é que drones teriam partido do Irã para Israel. Primeira informação. Inclusive, alguns moradores do Iraque falaram: olha, a gente realmente viu alguns drones passando aqui pelo nosso território. O Iraque anunciou já o fechamento do espaço aéreo e todo mundo já ficou de olho nessa tensão. Agora, esse ataque com drones seria uma distração, uma vez que você já explicou que os drones são muito mais lentos? Pois é, veja só. Ontem, quando o Irã lançou esse ataque, havia uma expectativa do que seria feito, né? Porque, veja só, Kelly, o Irã queria revidar o ataque de Israel ao seu consulado em Damasco. O Ali Khamenei, está com 84 anos e ele precisa fazer o seu sucessor dentro do Irã. O Khamenei é o segundo a conquistar o poder dentro do Irã. O primeiro foi o Ayatollah Khomeini. Então, depois da morte do Khomeini, o Khamenei assumiu o poder e ele vinha sendo pressionado a revidar o ataque de Israel. Aqui é importante que a gente entenda que até 79 o Irã era um aliado de Israel e um aliado dos Estados Unidos, juntamente com a Arábia Saudita e Israel no Oriente Médio. Em 79 tem uma revolução no Irã, o Ayatollah Khomeini toma o poder, o Irã invade a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e há um rompimento das relações diplomáticas entre esses dois países, inclusive há uma mudança de postura do Irã em relação a Israel. Mas aí veja só, também existe a questão do Irã querer responder aos seus vizinhos, porque o Irã precisa se posicionar na região. Então, como a gente falou há pouco, em janeiro o Irã atacou inimigos em território soberano de países vizinhos. Inclusive, por conta disso, houve um rompimento da relação diplomática do Irã com o Paquistão, que era um aliado, e que o Paquistão é um país com armas nucleares, né? Então, o Irã fez ataques de mísseis no território do Paquistão, da Síria e do Iraque. Então, a questão é, se o Irã quisesse realmente alvejar o território israelense, né, porque essa foi uma resposta planejada do Irã, uma resposta calibrada, uma resposta ao que Israel fez, segundo o Irã, no consulado em Damasco, mas sem arrastar esses países para uma guerra aberta que o Irã não tem interesse, e ninguém tem interesse, né? Nem a Rússia, que tentou dissuadir o Irã de fazer esse ataque, nem a China, que se beneficia do status quo econômico, cresce 40 anos a 10% ao ano, agora desacelerou, está crescendo 3,5% ao ano. Nem os Estados Unidos têm interesse numa guerra. E o Irã não tem capacidade de enfrentar Israel e os Estados Unidos juntos. Então, essa resposta ela foi calibrada. Se o Irã quisesse realmente atingir o território israelense, não teria começado esse ataque com drones que vão levar 9 horas para chegar até Israel, dando oportunidade de Israel se defender. Veja, Kelly, desde quarta-feira, os Estados Unidos estão dizendo que vai haver um ataque do Irã a Israel. Sim. Com drones e mísseis. Todos nós estávamos de plantão, vocês da imprensa, eu fui deixado de sobreaviso, porque já era esperado que seria nesse fim de semana. O Irã telegrafou esse ataque. O Irã mostrou para o mundo inteiro o que ele estava fazendo. O mundo inteiro cobriu esse ataque, estava na expectativa, faz 48 horas que nós falamos nisso.
Então, começou o ataque com drones que levaram 9 horas para chegar, na sequência vem os mísseis de cruzeiro que levam 2 horas para chegar. Se o Irã quisesse realmente alvejar o território de Israel, teria começado com os mísseis balísticos, que levam 12 minutos. Teria posicionado os drones em outros terrenos, em outros territórios. Teria usado a sua marinha de guerra. A marinha de guerra do Irã é muito poderosa. Teria feito outro tipo de ataque. O que o Irã queria era uma demonstração de força, era projetar poder e demonstrar que não vai aceitar que seja atacado seu consulado, assim como Israel atacou cientistas nucleares do Irã no passado, e deixar isso passar em branco, que haveria uma resposta, Kelly. Olha, muito importante essa sua análise para a gente entender melhor, até porque, como você já mencionou, a distância entre os dois países é muito pequena, comparado aqui ao que a gente vive no Brasil, não é verdade? Poxa, 1.786 quilômetros do centro do Iraque ao centro de Israel, realmente uma distância curta. Agora, Vitélio, para a gente entender melhor, né? A gente fala muito do domo de ferro, que é esse sistema que os Estados Unidos cedeu para Israel e que realmente consegue proteger ali contra ataques, mas Israel conta com outros sistemas também, em relação, por exemplo, a mísseis, né? Eu queria que você explicasse para a gente compreender melhor esses sistemas de defesa de Israel e também se o domo de ferro é eficiente ou não em relação a drone. O drone de ferro foi desenvolvido por Israel e pelos Estados Unidos, foi colocado em operação em 2011. Ele foi feito para combater foguetes, né? Então, as baterias percebem, né, os radares percebem a chegada de foguetes, ele é móvel, um sistema móvel, pode ser movido com caminhões. Então, ele é posicionado em locais estratégicos, os radares interceptam, né, o sistema lança pequenos mísseis que vão explodir na frente dos foguetes e vão explodir esses foguetes no ar ou vão desviar a trajetória dos foguetes. Lembrando aqui, novamente, existe uma diferença entre foguete e míssil. O foguete faz uma trajetória balística, né? Depois que ele é lançado, ele faz uma parábola, cai como se fosse a bala de um revólver. E o míssil ele é guiado, né? Ele pode ser ajustado, a trajetória dele pode ser ajustada em ar. O domo de ferro ele é sim eficiente contra drones também, né? Esses mísseis podem interceptar drones no ar, inclusive os drones são muito mais lentos que os foguetes. Agora, para combater mísseis, né, como mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, aí Israel tem outros sistemas. É um sistema em camadas, né? Todos os países que têm defesa antiaérea têm um sistema em camadas, né? Então, Israel, por exemplo, tem um sistema Arrow, né? Arrow em inglês, né, que significa flecha ou seta. E esse sistema ele é uma evolução de outros sistemas de defesa antiaérea que Israel também usa, como o Patriot, por exemplo, né? O Patriot é um sistema dos Estados Unidos que é empregado, inclusive na Ucrânia. Então, Israel tem outras camadas de defesa antiaérea, mas é importante que as pessoas saibam que, embora o domo de ferro seja muito famoso, ele é mais efetivo, ele é efetivo realmente contra foguetes e contra mísseis, são necessários outros sistemas. E o principal que Israel tem é o Arrow, Kelly. Agora, Vitélio, qual a sua análise sobre esse anúncio de Israel que o índice de sucesso foi de 99% para conter esse ataque iraniano? Esse índice é possível, é real? Qual é a sua análise? É muito provável que tenha sido isso mesmo, porque, veja só, o Israel contou com a ajuda dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido para interceptar os ataques que foram feitos a partir do território iraniano. Os Estados Unidos têm diversas bases na região. Os Estados Unidos têm 30 mil soldados naquela região. Então, os Estados Unidos têm bases no Catar, no Bahrein, no Kuwait, no Iraque, na Síria, na Jordânia, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes. E até esses drones chegarem a território israelense, eles foram interceptados. Muitos drones, inclusive, caíram na Jordânia. A Jordânia ajudou a interceptar os drones que estavam sendo atacados, que iam atacar Israel. Alguns drones caíram em território jordaniano, feriram pessoas dentro da Jordânia, né, um país muçulmano. Então, muito provavelmente, a margem mesmo foi de 99%, mas, de novo, foi um ataque telegrafado, Kelly.
Foi anunciado. O Irã pretende, foi anunciado, o Irã queria, né, que houvesse uma defesa. Se o Irã ataca Israel de uma forma muito mais efetiva, se realmente consegue atingir Tel Aviv, por exemplo, com mísseis, aí nós iríamos para uma guerra. O Israel não deixaria de responder. Nesse momento, nós ainda não sabemos como será a resposta de Israel, né? O Yoav Gallant, né, o ministro da Defesa de Israel, disse que vai haver uma resposta, está tendo reuniões do gabinete de guerra. Essas respostas de Israel, né, que pode ser no momento certo, pode não ser um contra-ataque imediato, inclusive. Bom, com certeza haverá ataques cibernéticos, já está havendo, tanto a partir de Israel contra o Irã e vice-versa, do Irã contra Israel. Mas o Israel pode continuar alvejando líderes iranianos em territórios estrangeiros. Israel está tentando condenar na ONU a Guarda Revolucionária Islâmica, que é uma guarda do governo iraniano, né, para controlar os costumes. É um governo teocrático, né, então a guarda tem um viés político, né, político e teocrático, né, complementa a segurança pública e a defesa do Irã. Agora, é muito difícil que a Guarda Revolucionária, né, que é um instrumento do governo do Irã, seja considerada terrorista, né, porque na ONU, no Conselho de Segurança, só 3 organizações são consideradas terroristas, né, que são a Al-Qaeda, que atacou os Estados Unidos lá no 11 de setembro, o Boko Haram e o Estado Islâmico, né. É muito improvável que a Rússia e a China consentiriam em considerar a Guarda Revolucionária como um grupo terrorista. Então, Israel tem buscado a condenação, primeiro diplomática, política, do Irã. Mas, com certeza, haverá retaliação, Kelly. Que essa retaliação não seja um confronto aberto a partir de território israelense bombardeando o Irã, já ajuda bastante a não escalar o conflito. Inclusive, os Estados Unidos disseram que já era suficiente essa margem de sucesso, né, de 99% dos mísseis terem sido bloqueados, derrubados, e essa foi a ajuda dos Estados Unidos, uma ajuda defensiva, mas não ofensiva, Kelly. E pegando esse gancho, acho que vale a gente destacar também, Vitélio, que Joe Biden já conversou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e disse que os Estados Unidos não vão participar de um eventual contra-ataque, né, de Israel em relação ao Irã. Mas é exatamente isso, né? Ninguém quer uma guerra agora. Ninguém quer. A China não está pronta, o exército chinês deve ficar pronto em 2035, nível global, né? Ele não tem ainda não tem a paridade para confrontar, por exemplo, os Estados Unidos. A China cresce rapidamente, hoje já tem a maior marinha de guerra do mundo, produz uma grande quantidade de aeronaves, mas a China não tem experiência de guerra, o exército não está pronto. Os chineses têm consciência disso, eles fazem exercícios e criticam bastante os próprios exercícios. A China tem um projeto de longo prazo, né? Um exército nível global até 2035, reanexar Taiwan até 2049. Né? Então, veja o longo prazo que eles estão olhando, médio e longo prazo. A Rússia está atolada na Ucrânia, né? 30% do orçamento anual da Rússia vai para o esforço de guerra na Ucrânia. Então, não há interesse na Rússia ou na China. Imagina se a China iria perder os seus principais clientes, a Europa e os Estados Unidos, para ajudar o Irã. Ela não fez isso nem pela Rússia, né? Que está há mais de 2 anos em guerra. A China se beneficia do status quo e a Rússia não tem capacidade nesse momento. Pelo contrário, a Rússia depende do Irã. A Rússia adquire os drones Shahid do Irã para atacar a Ucrânia, assim como a Rússia adquire munição da Coreia do Norte. Né? Estados párias, né? São os estados mais sancionados do mundo. Né? A Rússia é o país mais sancionado da história da humanidade por ter invadido a Ucrânia, e logo na sequência ali está o Irã, por causa do seu programa nuclear, e a Coreia do Norte, estados párias, né? Então não há interesse de nenhuma superpotência de que haja uma guerra aberta, não há interesse do Irã também, e Israel nesse momento teria que agir sozinho numa guerra contra o Irã, porque os Estados Unidos já se posicionaram, né? Então o Biden traçou uma linha vermelha para o Netanyahu, diz, olha, se você contra-atacar você vai sozinho, porque a gente já ajudou a te defender. Então agora depende do Netanyahu, né, Kelly? Mas é improvável que ele faça esse contra-ataque em território iraniano, pelo menos nesse momento, Kelly. Pois é, e a gente vai acompanhando também as reuniões que estão acontecendo ao longo do dia, Vitélio.
e uma delas é do G7, né, que são as 7 países mais industrializados do mundo, e já chega aqui para a gente uma atualização. O G7 afirma que tratou, então, de uma necessidade de pôr fim à crise em Gaza o mais rápido possível. Isso inclui um cessar-fogo imediato, a liberação de todos os reféns pelo Hamas, incluindo também o aumento da prestação de assistência humanitária. E a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, afirmou hoje que o grupo dos 7 países, ou seja, o grupo do G7, diz que o seguinte: o ataque de Irã a Israel pode sim provocar uma escalada do conflito na região, e reiterou que isso deve ser evitado. Ou seja, a gente vê realmente os países indo nessa direção de apaziguar a crise, né, Vitério? Ninguém tem interesse que haja uma guerra aberta agora entre esses 2 países, né? A Europa está enfrentando uma ameaça que muitos consideram semelhante ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Política do apaziguamento contra o Hitler na época, a política expansionista do Putin nesse momento, né, de retomar territórios da antiga União Soviética. Essas são declarações do próprio Putin. Então, a quem interessa um conflito aberto entre Irã e Israel nesse momento? Praticamente a ninguém, Kelly. Pois é, e dentro desse contexto todo que a gente está analisando, Vitélio, o que a gente pode esperar dessa reunião convocada às pressas, né, do Conselho de Segurança da ONU, que deve acontecer por volta das 5 horas pelo horário de Brasília? Kelly, o ideal seria que houvesse uma condenação tanto do ataque ao consulado do Irã em Damasco, quanto do ataque do Irã a Israel, né? O Irã alega que usou o artigo 51 da ONU, que é o artigo de direito de defesa, né, de autodefesa. Agora, isso é muito questionável, né? Israel não admite que atacou aquele consulado, e o Irã chegou a declarar que se tivesse havido uma condenação na ONU, talvez não fosse necessário usar a força. Mais uma vez, a gente vê uma ONU que não cumpre o seu papel, né? Quem imaginaria ou quem iria acreditar que o Conselho de Segurança vai considerar a Guarda Revolucionária do Irã como um grupo terrorista? Não vai acontecer, isso não vai acontecer. A Rússia depende do Irã e não vai fazer isso, depende dos drones do Irã. Ao mesmo tempo, imaginar que o Conselho de Segurança vai condenar o Irã sem condenar Israel, o Conselho de Segurança ficou 6 meses travado para aprovar uma resolução de cessar-fogo em Gaza, né? Infelizmente, a expectativa que nós temos em relação à ONU, o Conselho de Segurança, nesse momento é muito baixa. Seria uma surpresa, realmente uma surpresa, que dessa reunião do Conselho de Segurança saia algo assertivo, algo que possa ser utilizado nesse contexto. Até aqui, a expectativa é quase zero, Kelly. Vitélio, e ainda vindo somar nisso que a gente está conversando aqui, dizendo, olha, o Irã avisou todo mundo, foi um ataque plenamente anunciado, chega a informação de que o ministro das Relações Exteriores do Irã disse que realmente o país notificou os vizinhos 3 dias antes do ataque contra Israel. Abre aspas, cerca de 72 horas antes das nossas operações, informamos os nossos amigos e vizinhos na região que a resposta do Irã contra Israel era certa, legítima e irrevogável. Ou seja, foi realmente o Irã se posicionando, mas como você já analisou para a gente, sem o objetivo realmente de fazer uma grande ofensiva contra Israel. Kelly, houve muita discussão nessa semana sobre qual seria a resposta do Irã, né? Porque o que seria considerado proporcional? Se de fato Israel atingiu um consulado do Irã no exterior, o Irã poderia tentar alvejar um consulado de Israel no exterior também, né? Eu ouvi muito essa pergunta na última semana, o que o Irã pode fazer? O Irã vai atingir de Israel diretamente, indiretamente? O Israel está desde o início dizendo que se o Irã lançasse um ataque do seu território, ou seja, do território iraniano contra o território israelense, Israel iria revidar. Então, o Netanyahu falou isso, né? O Gallant falou isso. O Israel está dizendo desde o início,
Se houver um ataque do Irã contra nós, nós revidaremos. Então ninguém imaginava que o Irã fosse fazer isso, lançar 200 mísseis e mais drones. O relatório de inteligência dos Estados Unidos falava que esse seria o ataque? Falava. Mas a gente achava improvável, até que o Irã fez. Só que ele não fez um ataque efetivamente, taticamente, para acertar alvos em Israel. E primeiro, se você quer atingir os alvos do seu oponente, você não avisa. Sim. Né? Porque o seu oponente vai se preparar, vai desligar o GPS, que foi o que Israel fez, vai colocar sistema de defesa antiaérea em alerta máximo, vai dizer para as pessoas ficarem em casa e estocarem comida e água por 3 dias, que foi o que Israel fez. Tudo isso Israel fez. Então, na verdade, o ataque do Irã foi uma demonstração de força, foi um alerta de, olha, não mexam com o Irã, nós temos armas, nós temos mísseis, nós podemos alcançar vocês, e da próxima vez vai ser pior, que é o que o Irã está dizendo nesse momento. Esperamos que nada de mais grave aconteça. Vitélio, é sempre muito bom para a gente aqui da Record News contar com a sua análise. Muito obrigada, mais uma análise em momento histórico, dessa vez no domingo. Uma boa tarde para você e até a próxima, Vitélio. Obrigado a vocês, gente. Bom domingo, até a próxima. Até.